Fala, meus amigos palmeirenses, estou trazendo mais um vídeo no canal do Seleção Sport TV fazendo um cara a cara, ou quem é melhor, de ambas as equipes, tanto do Palmeiras como do Inter, por posição. Deixa seu comentário aí dando sua opinião sobre os comentários dos jornalistas. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. Vai mergulhar agora neste Inter e Palmeiras, inclusive fazendo um quem é melhor que promete, hein? Posição por posição. Vamos avaliar o momento dos dois times. Inter e Palmeiras. E o Palmeiras, eu acho que para falar do momento alviverde, a expectativa é sobre o nível de atuação que ele mostrou sábado. Tá todo mundo, acho que na expectativa. O nível do Palmeiras será o de sábado, ao longo da temporada? Né? A avaliação do Palmeiras é o melhor time do último dia, né, do último jogo. Porque quarta não jogou tão bem na Libertadores, embora tenha um bom resultado, é um jogo bastante controlado. Mas aí no final de semana já jogou muito bem. Então, ele fez 2 jogos ruins bem, de Campeonato Brasileiro, abaixo, Sim. contra o Botafogo em casa, 0-0. Na vitória sobre o Sport também não jogou 4 bem. 4 pontos, 2 jogos abaixo, 4 pontos. Exato, que é o grande mérito do Palmeiras. Até quando você... Joga mal, ganha, joga bem, goleia. Exato. Mas eu acho isso um grande mérito, claro, né, do esporte de alto rendimento. Claro. Você arrumar soluções mesmo quando tecnicamente você não está bem. E aí sábado veio... talvez a melhor exibição de um time no campeonato. Do Palmeiras no ano. Do Palmeiras no ano e talvez de um time no campeonato. Então, essa expectativa. Esse vai ser o nível do Palmeiras? Se for, é um baita de um recado. Com a estreia do Paulinho, com o Vitor Roque cada vez melhor, com o Felipe Anderson cada vez melhor. Com o Estevão nos seus momentos finais. Com o Estevão nos seus momentos finais. E na posição que era do Veiga, mais centralizado. Na posição que se fala que o Estevão tem que jogar há algum tempo, né? Exato. Se tem uma expectativa muito grande do Estevão jogar por dentro. Quando ele foi convocado para a Seleção Brasileira, se falava assim, da possibilidade, o Dorival não tem um meio pequeno teste o Estevão nessa função. Se falava disso do Abel e eu acho que o Abel chegou naquele momento que acontece em toda a temporada do Abel aqui, quando as coisas começam a dar muito errado, ele fala, tenho que mexer no time. Aí ele realmente vai lá e coloca a mão do especialista, que é colocar o Felipe Anderson jogando pela direita, eu acho que está mais do que claro que ele pede passagem jogando nesse setor, mudar o posicionamento do Estevão, porque ele tem esse jogador para atuar nessa outra função também. Tá chegando o Paulinho, né? Tá chegando o Paulinho, acho que ele tem que ajustar ali a questão dos 2 volantes, o que ele vai querer com o Richard Rios e o Emiliano Martinez, porque depende muito desses dois para o Palmeiras aprimorar essa bola que chega para o Felipe Anderson, para o próprio Estevão. A saída de bola no jogo da Libertadores, ele estava forçando muito com os laterais. No caso, o Fux fazendo a saída de bola de um lado e o Murilo de outro. O Murilo tem essa saída de bola excelente. O Fux conseguiu em alguns momentos ali também. Acho que o Abel tem alguns pontos para ele acelerar para o Palmeiras, de fato, entrar nesse nível do que apresentou no sábado. Peças ele tem, absurdas, né? Tem um super elenco na mão de um super treinador. Ele precisa acelerar o processo que ele não conseguiu fazer no estadual. Agora, se é bom para o Palmeiras ter o Estevão para o meio, para vocês vai dar uma dor de cabeça, porque quem vai concorrer com ele no quem é melhor é o Alan Patrick, o grande maestro colorado. Chegou o momento do quem é melhor de hoje. Roda a vinheta. Vamos lá, posição por posição, e algumas vocês vão ter um refresco, vão poder ter opções no plural para escolher. No gol, o Inter perdeu logo na estreia contra o Flamengo o seu goleiro titular e titular da seleção uruguaia. Queria muito ver esse duelo, o Rocher e o Everton, embora o Antony seja muito bom goleiro também. Antony ou Everton no para o ímpar, hein, Ana Thaís Matos? Pela experiência, o Everton, né? Pela amostragem também, eu vou de Everton. Losetti? A resposta é menos fácil do que parece para mim, porque eu acho que o Antony tem muito potencial. Impressionante o azar que o Inter vem dando com goleiros. O Rocher é a segunda lesão que ele tem, o Ivan se machucou gravemente. O Antony já entrou bem no próprio jogo contra o Flamengo, segurando uma pressão no segundo tempo. Eu acho que ele é bastante bom, mas o Everton já comprovou isso, né? E continua em alto nível. Grafa? Sina, Everton. Unanimidade no gol. Lateral direita, o Palmeiras está sem o Mike. Bruno Fux jogou sábado, a gente está apostando que ele joga amanhã também. Pode ser o Giai, mas né, depende muito do que ele vai querer para a saída de bola. A ver. Ele usou muito Fux. É uma prévia, né? É uma prévia. Bruno Fux ou Aguirre, Losetti? São muito diferentes, né? São escalados com objetivos diferentes. O Aguirre muito mais ofensivo, é lateral de fato. O Fux é um zagueiro jogando de lateral. Por isso que o Para o Ímpar resolve tudo. Na pelada você tem ali um monte de gente diferente. Para o Ímpar tem que escolher um.
Eu vou de Aguirre porque ele é lateral. Mas eu acho que o Bruno Fux, na saída de bola, é muito bom jogador. Eu fazia isso no Galo. No Galo, antes do Lianco chegar, o Lianco acabou tomando esse espaço no Galo do Milito, que também jogava com o zagueiro como lateral direito. Depois que o Saravia perdeu espaço, o Bruno Fux chegou a ser esse jogador. Então já temos aqui 2 votos para o Aguirre. O seu voto também, Aguirre também. Aguirre é lateral, né? Tem como. Fechamos a segunda unanimidade. Uma a favor do Palmeiras, uma a favor do Inter. Na zaga, vocês vão ter essa molezinha. A gente vai embaralhar aqui e vocês escolham 2 à vontade. O Vitão, o Rogel, o Gustavo Gomes e o Mikael, já que o Murilo tá fora. Escolha seus 2 preferidos, Grafa. Vai ter que ser os 2 do mesmo time, né? Não, embaralha eu vou de como quiser, Vitão hein? e Mikael. A minha dupla também. Vitão e Mikael, Gustavo Gomes, que foi capitão sábado. Mas não vem Pelo momento, tá? Não é pela história, não. O A minha Gomes dupla não também. terminou bem a temporada passada, esse ano não se firmou ainda. Eu tô aqui pra botar a pimentinha, né? Ele foi capitão sábado. Tô aqui pra polemizar. Historicamente, se for pegar o tempo que estão jogando, o Gomes tem um histórico muito maior, mas nesse momento vai de Mikael e Vitão. Losete? Já ganharam, mas eu ainda assim iria de Gustavo Gomes e Vitão, que pra mim é o melhor dos 4 hoje. Formado no Palmeiras. Vitão é jogador formado no Palmeiras e é raro dessas fornadas recentes do Palmeiras que um jogador formado na academia vai fazer sucesso em outro clube. Grande achado do Inter. Grande achado do Inter. De contratação Também que acho. Muda o patamar do time. Também acho. Zagueiro de primeira prateleira aqui no futebol brasileiro. Cara, eu quero ver esse duelo porque são 2 jogadores muito bons, diferentes. Acho que o Bernabé é mais ofensivo, o Piquerez é mais equilibrado na marcação e na ofensiva. Tem a bola parada, os 2 cruzam muito bem. Cara, esse eu acho um duelo bom desse jogo, hein? 2 grandes jogadores da posição. O Bernabé ou o Piquerez, Ana Thaís Matos? Cara, assim, dificílima essa escolha, mas no contexto do jogo, eu escolheria o Piquerez. Defende bem, aparece na área para fazer gol. Bate pênalti, né? Quando o negócio tá ruim para os companheiros dele, ele aparece e chama a responsabilidade, mas o Bernabé é aquilo, né? Acho que foi o ano passado um absurdo de temporada, tem tudo para repetir, ótimo lateral, mas eu iria de Piquerez. E o senhor, Losete? A mesma coisa. Eu adoro o Bernabé, acho um grande jogador. Mérito do Roger, que deu espaço ao Bernabé, ele era reserva com o Kudê, reserva do René, virou titular com o Roger. Mas se você tirar os 2 dos times, o Palmeiras vai sofrer mais. O Palmeiras depende demais do Piquerez. O Piquerez é um atacante no Palmeiras. Ele não é um lateral, né? Lógico que ele é um lateral, mas eu quero dizer assim, quando o Palmeiras tem a bola, naquele ataque que a gente já cansou de entender do Abel, ele vem pelo corredor, o Bernabé ele vem também, por dentro. Né, cara? Sim, mas é um pouco diferente ainda. O jogo do Abel é um pouco mais posicional nessa forma e o Piquerez oferece muitas possibilidades, porque ele ocupa várias posições. Vem jogar como meia, vai para a linha de fundo da amplitude. Ele bate pênalti, se precisar ele vira zagueiro. É uma versatilidade incomum no futebol brasileiro. Grafa? Eu vou de Bernabé, lateral esquerda, a votação é para lateral, né? Você quer que ele cruze a bola para você fazer gol, você não quer que ele faça gol no seu lugar, a temporada que atacante. ele fez, o Piquerez está voltando a viver um grande momento, né? Teve alguma dificuldade, lesão. Teve o fator da seleção também, que ele não foi convocado, né? Que ele... Teve a viagem, mudaram o voo, o Bielsa ficou bravo. Eu vou de Bernabé. Cara, eu acho esse duelo bem muito forte, difícil. cara. 2 jogadores muito bons. Vamos para os volantes. No Inter, o Fernando e o Bruno Henrique. E o Emiliano Martinez e o Richard Rios. Minha dupla é Fernando e Richard Rios. Fernando e Richard Rios já adiantou a Ana Thaís Matos. E o senhor? Acho que a minha também. Eu tenho muita vontade de votar no Bruno Henrique porque eu acho ele um jogador... Cara, o Bruno Henrique passou praticamente 1 ano e meio na reserva do Internacional e, pelo menos o que se via em campo, era um jogador tão disposto a ajudar quando entrava. E ele já tinha sido titular do Palmeiras, titular do Corinthians, jogado na Europa, enfim, com uma carreira importante. E ele simplesmente ganhou o espaço quando as pessoas acreditavam que o Bruno Henrique tinha... Esse era o estágio definitivo da carreira dele. Virou um reserva de um grande time. E ele reconquistou o espaço. Mas até por junção de características, eu iria de Fernando e Rios. Grafa? Estou de Fernando e Rios também. Unanimidade. O chefe me chamou ali, posso sair um pouquinho e já volto? Cara, eu não iria porque a gente vai ter uma coisa muito especial para quem gosta de lembrança jornalística, baú, história do futebol brasileiro logo depois do Quem é Melhor. Mas eu volto logo porque depois. Porque a gente vai mostrar que esse Quem é Melhor, né, obviamente não foi inventado aqui, muita gente faz.
E um jornal fez nos anos 70 uma pergunta de quem é melhor para um jogo emblemático do Inter do Falcão contra o Palmeiras. A gente vai mostrar isso. Então eu não iria só por causa desse drama que será escolher entre o Estevão e o Alan Patrick. Quis o destino que nesse jogo eles ocupassem a mesma faixa de campo. De maestros e 2 jogadores de um nível muito altíssimo, diferentes, né? Um garoto contra um jogador super experiente, já de 33 anos. Ô Grafa, você vai começar essa. Para o ímpar, só pode escolher um dos dois para ser o seu camisa 10. Você vai de Alan Patrick ou de Estevão? Alan Patrick. Alan Patrick? O momento dele, a temporada passada, esse começo de ano. O Estevão fez uma grande temporada no final do ano passado. Esse ano ainda não se encontrou ainda, vai numa nova posição agora. Mas, no geral, o Alan Patrick, se tirar os 2 do time, o Alan Patrick faz muito mais falta ao Internacional. Um voto Alan Patrick, Ana Thaís Matos? Alan Patrick, principalmente nessa função, né? A gente sabe que o Estevão tem esse potencial, atua assim na categoria de base. Nós vimos o Estevão fazer um grande campeonato jogando pelos lados, mas nessa função de 10 a gente viu o Alan Patrick. Então hoje eu escolheria esse grande momento que vive o Alan Patrick, que jogador impressionante, né? Como ele também é um jogador discreto, sem muita badalação, e que vem aí mais uma temporada sendo o principal camisa 10 do futebol brasileiro. Alan Patrick. Já deu, mas você pode discorrer e dar o seu voto. Posso discordar deles? Óbvio. Mas não vou não. Alan Patrick. Mas acho que o Estevão, tirando o Neymar, é o jogador mais talentoso que nós temos no futebol brasileiro. O que ele vai ser, não dá para saber, eu não tenho bola de cristal. Tenho expectativa que seja muita coisa, que seja um negócio muito impactante, muito relevante, embora eu lamente muito sobre o destino dele. Eu não gostaria que ele fosse para o Chelsea. Mas, assim, hoje ninguém domina a posição e a função como o Alan Patrick no futebol brasileiro. Perfeito. Deu unanimidade para Alan Patrick na camisa 10. Saudade de camisa 10, né, Brasil? Saudade. Vocês convocariam o Alan Patrick para a seleção aos 33 anos? Com certeza. Sim. Com certeza, sim? Sim. Sim? Assim, para a próxima lista, né? Claro. Não estou escalando a seleção da Copa. Claro. Até poderia, porque como não tem treinador lá, até poderia, né? Se a gente... Você tá cotado também, Rosete? Cara, é que no momento parece que só se eu fizer assim, opa, André Rizek, eles estão procurando um sotaque diferente, né? Eu não desejaria essa sorte pro senhor. Não é o momento. Tá bem onde o senhor está. Nem eu, seria um pouco difícil. E nem pra seleção brasileira. Muito menos. Vamos para os jogadores de beirada de campo, tá? Cara, a gente está projetando que vai jogar o Tabata. Pode ser que jogue o Vitinho. A gente está projetando o Tabata, que já jogou no fim de semana. Então, Tabata na direita, Wesley na esquerda, Facundo Torres e Felipe Anderson, os correspondentes de jogadores de lado nas duas equipes. Escolha 2 ao seu bel prazer, Ana Thaís Matos. Felipe Anderson na direita e Wesley na esquerda. O Facundo ainda não mostrou que veio. Eu acho que o Tabata é um bom jogador, inclusive, né, com passagem. Mas o Wesley e o... Acho pelo Felipe Palmeiras, Anderson. né? Sim. Mas não deu certo, né? Não rolou. Não, acho que ele ficou meio sem função, né? Foi um dos reforços errados do Palmeiras, exato. né? Mas minha dupla é Wesley e Felipe Anderson. Felipe Anderson na direita. Então, vou colocar ele na esquerda, pelo amor de Deus. RT na Ana Thaís Matos. O Wesley não vive um grande momento igual ele viveu ano passado. Mas dos 4 ali, nenhum dos 4 hoje são, assim, com exceção do Wesley. Os outros 3 não são unanimidade. O Felipe Anderson fez um bom jogo, talvez vá se encontrar pelo lado direito. Sempre defendi isso, que nos clubes que ele defendeu na Europa, no lado direito foi a principal. Ele se destacou bastante. Eu vou de Felipe Anderson e Wesley também. E nesse quarteto, o Felipe Anderson é um jogador de outra prateleira, em relação a todos os outros. Ele é o melhor jogador desses 4, com alguma folga. Sem dúvida. Mas ele precisa... né? Sem dúvida. De sequência para que isso se reflita no jogo em campo. Até agora não aconteceu. Duelo bom esse aqui, hein? Ener Valencia ou Vitor Roque, Grafa? Pode escolher um só, cara. Cara, aí é... Difícil, hein? Acho que essa é mais difícil do que Alan Patrick e Estevão. Eu acho mais difícil também, velho. Então, o Ener hoje... Demora mais para dar tempo de eu pensar, por favor. Alguém aqui já tem opinião formada? O Ener, eu vou de Ener, sabe por quê? Porque o Vitor Roque ainda não conseguiu desempenhar no Palmeiras. Apesar que ele melhorou o jogo do Palmeiras, mesmo não tendo marcado gol, a sua movimentação, a sua vontade em campo. Mas o Ener, pela experiência, por tudo que viveu já, a fase ruim que passou na pós-Libertadores de 2023, né? Que
foi muito crucificado por conta dos gols lá contra o Fluminense. É um jogador muito valente, de muita força física, técnica, o de Valência. Valência, a Nathalie já adiantou também, Ener Valência, Losetti. O Ener Valência repete um pouco a questão do Alan Patrick e do Estevão, ou do Everton e do Antony na minha cabeça de escolha. Assim, um já fez na carreira, o outro a gente está projetando o que vai fazer. Eu acho que se eu fosse montar um time, eu montaria meu time com o Vitor Roque, se fosse um time real. É um cara que ainda tem um lastro de futuro brilhante. Longevidade maior, né? Mas o Valência já fez, né? Então, hoje Valência. O treinador vai ser mais difícil, viu? Vai ser mais difícil? Eu acho. Falta o treinador pra gente fechar esse quem é melhor. Não, falta a Ana, né? Ana aí, né? Já votei. Já votou? Já. Valência também. Roger ou Abel, hein, Losetti? Abel, pelo mesmo motivo que eu falei dos jogadores. O trabalho dele é muito consolidado. Cara, assim, é muito difícil comparar o trabalho dele a qualquer outro, porque aí não é o treinador. Eu acho o Roger um grande treinador, mas o Roger tá voltando no Internacional, ou voltou já, né, porque já consolidou isso, no Internacional, a ser um cara que a gente cogita para os principais trabalhos do futebol brasileiro. Faz alguns anos que a gente tem expectativa do trabalho do Roger e ele está aparecendo agora, Deixa eu dificultar né? a sua vida um pouco. Já que falar de treinador de clube, acho que nenhum brasileiro hoje superaria o Abel pelas razões que a gente já abordou aqui. Tempo de trabalho, conhecimento do elenco do clube, etc. Se você tivesse que escolher para a seleção brasileira, ou Abel ou Roger, por exemplo, você escolheria quem? Abel. Também. Então, o que é melhor seu também é Abel. Grafa? Cara... Tem jeito não, eu vou de Abel, velho. Apesar que o Roger tá... Só acrescentar um detalhe em relação ao Abel. Todas as vezes que o Abel foi pressionado, e ele esteve pressionado, e o time dele precisava dar respostas, ele encontrou respostas. E sempre de pontos de vista diferentes. Teve resposta que ele foi encontrar na base, teve resposta que ele encontrou na mudança tática do time, teve resposta que ele encontrou dando resposta em entrevista coletiva. Mas eu acho que ele, além de toda essa personalidade aí que ele tem, a forma de falar, às vezes, muito ríspida. Chato, né? Chato. Às vezes ele quer, né, ser o inventor do futebol brasileiro. Mas dentro de campo, quando o time precisou da resposta, eu acho que é muito difícil você ganhar e continuar com a manutenção, com a vontade de ganhar. Entra time, troca time, ele tem lá a espinha dele de trabalho e os jogadores continuam com aquela vontade de perseguir títulos, de perseguir quem está na ponta, com fracassos, com erros, mas ele é muito competitivo e ele consegue levar isso para o time do Palmeiras. Então acho que o Abel hoje é o treinador que eu vejo assim, mais completo de trabalho aqui no futebol brasileiro e, sei lá, talvez em grande parte do mundo. E ele vai chegar sempre. A gente falou agora do brasileiro, ele vai chegar sempre. Vai vencer? Não sabe. O ano passado ele não venceu, mas ele vai chegar sempre. Ele vai ser chato na entrevista, ele vai jogar mal, o time dele vai jogar mal. O Abel, o time joga mal. Daqui a pouco o time vai jogar bem. É igual falar no interior de São Paulo, ele é tinhoso. E agora vamos às respostas ao nosso quem é melhor. As perguntas que a gente fez aqui. Vitor Roque ou Valência, Abel ou Roger, Estevão, Alan Patrick. E as respostas ficaram assim, ó. A gente mostra pra vocês. Antony ou Everton? Deu Everton. Na zaga, Aguirre e Vitão, em detrimento de... Desculpa, Aguirre, lateral direito. E aí na zaga, em detrimento do Bruno Fux. Na zaga, vocês podiam escolher à vontade e Vitão e Micael foram os eleitos. Na lateral esquerda, Bernabé e Piquerez, deu Piquerez. Os volantes foram Fernando e Richard Rios. O Alan Patrick levou o duelo em cima do Estevão. O Felipe Anderson e o Wesley ganharam nas pontas. E o centroavante foi o Ener Valência e o treinador foi o Abel Ferreira. E o resultado ficou em 6-6, um rigoroso empate entre Internacional e Palmeiras, jogadores e técnico. Aí se o Estevão fizer os 2 gols da vitória, na quinta-feira você coloca aqui, Estevão, é claro. Estevão é claro. Perfeito, faremos isso. Vou trazer um breve comentário aí sobre essa próxima partida do Verdão, que é muito importante para a tabela do Campeonato Brasileiro, né? O nosso concorrente direto no momento, que está junto com a gente na liderança, o Flamengo, tem 2 jogos que, na minha opinião, são acessíveis para eles. Juventude no Maracanã e o Vasco também. Acredito que seja possível que o Flamengo faça 6 pontos. E o Palmeiras? O Palmeiras tem 2 jogos complicadíssimos. Internacional no Beira-Rio e Fortaleza lá no Castelão.
dois locais, dois campos que a gente tem certa dificuldade em trazer bom resultado para São Paulo. Nos últimos 5 jogos contra o Internacional lá no Beira-Rio, o Palmeiras ganhou somente uma partida, 2 empates e 2 derrotas. Essa vitória foi em 2021, ou seja, nosso histórico lá não é muito bom, né? Eu acredito que se o Palmeiras trazer pelo menos um empate, perder, não pode pensar em derrota lá. Porque se o Flamengo ganhar, que eu acredito que vai ganhar do Juventude, já vai abrir uma vantagem. E aí no final de semana a gente tem um jogo contra o Fortaleza lá, se a gente também não ganhar, o Flamengo acaba abrindo uma vantagem pra gente. Que a gente tem que pontuar o máximo possível até o Mundial. Ou tá ali na liderança, no máximo na segunda colocação, mas próximo do líder. Então tem que, pelo menos, no mínimo, trazer um empate lá de Porto Alegre e também deixar o Internacional atrás da gente da tabela. Mas enfim, essa é só uma opinião aí sobre esse próximo confronto e a necessidade do Palmeiras pontuar. Se inscreva no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu!